Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Grande Criador, novamente nos dispomos à sua inteira vontade para que teu nome seja glorificado através de lábios mortais do seu povo, que é a sua honra, é a sua glória. Não queremos ser uma desonra, mas queremos ser sua honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar. Deus fez o homem uma teofania. Vamos mais um pouco discorrer sobre este assunto e ver, segundo a Escritura que acabamos de ler, que nos informa corretamente o que nós somos e ver se somos verdadeiramente isto. A mulher é a imagem do homem. O homem é a imagem de Deus. Por isso Deus fez o homem uma teofania. E é importante saber que não tem como dizer que Deus fez a mulher uma teofania. A mulher, ela está no homem, certo? A mulher está no homem. Por isso, ela é a imagem do homem. Ela não é a imagem de Deus. Todas estas coisas, esses pormenores, devem ser levados em conta pelas Escrituras. Por isso, Cristo é a imagem de Deus. Isto é, Cristo reproduz Deus, reproduz o Pai. O homem é a imagem de Deus, o homem reproduz Deus, aquela imagem. Agora, a mulher é a imagem do homem. A mulher reproduz o homem. A imagem. Precisa ver se isto está sendo realizado da forma genuína. Por isso, Cristo é o cabeça de todo varão. Você não vai encontrar que Cristo é o cabeça da mulher, senão da igreja. O varão que é a cabeça da mulher. O que o varão quer, o que o varão pensa, tem que vir da cabeça. O que ele vai expressar tem que vir da cabeça. Essas coisas é difícil para o tempo que nós estamos vivendo. Tudo que a mulher vai expressar tem que vir da cabeça. Ela diz, é minha cabeça que manda. Não, a cabeça sua é o homem. O homem por si mesmo não tem cabeça. A cabeça dele é Cristo. Então, enquanto nós estivermos agindo com a nossa cabeça, não temos nada da Bíblia em nós. Nós temos que agir
com a cabeça de quem nós somos imagem. Nós reproduzimos, nós manifestamos. Então, o homem tem que pensar com a cabeça dele, que é Cristo. Então você já vai ver que já não estamos falando de um homem que pensa em fazer casa, ter carro. Estamos falando de um homem espiritual. Porque o homem tem que pensar em trabalhar, em ter casa, carro e assim por diante. Ele pode pensar, é o homem natural, ele pode pensar. Isso é o pensamento natural de um homem natural. Estamos, então, levando mais as coisas ao lado espiritual, porque do lado espiritual, cabeça do homem é Cristo. Então, ele tem que pensar, mas é o pensamento de Cristo. Não é o pensamento dele. O pensamento dele serve para a família. Mas se ele pensar o pensamento de Cristo, é difícil a família aceitar. E a única maneira de conduzir uma família é com o pensamento de Cristo, o qual é o cabeça, é a cabeça deste varão, é a cabeça deste homem. A gente pega esses pormenores só para mexer com a consciência, que vale a pena, porque nós estamos como homens na imagem de Deus. E temos que honrá-lo. A mulher é a imagem do homem. Ela tem que honrar o homem. Por isso que a igreja é a imagem de Cristo. Ela tem que honrar a Cristo. Este é o lado espiritual. Enquanto você toma o lado natural, a mulher tem que honrar o homem. Esse é um lado natural. Também que ela tem que honrar o homem, porque ele é sua cabeça. Ela não pensa com sua cabeça, ela não pensa com sua cabeça, minúsculo, ela pensa com sua cabeça, maiúsculo, certo? Então alguém diz, mas não entendo isso. É porque a sua cabeça é minúsculo. A sua cabeça, que é o marido, é maiúsculo. A sua cabeça, a igreja, é minúsculo. A sua cabeça, a igreja, é maiúsculo. Ela pensa com sua cabeça. Por isso, quando você vai falar sua, você tem que fazer assim. Talvez sua é assim, é o minúsculo, mas sua é assim. É a cabeça do alto. Você não pensa com os seus pensamentos. Por isso, Paulo veio e disse, nós temos a mente de Cristo. Certo? Nós temos a mente de Cristo. Por certo, porque Cristo é a cabeça de todo varão. Ele não é uma cabeça oca. Ele não é uma cabeça sem pensamento. Ele não é uma cabeça sem projeto. Já está tudo projetado. A parte espiritual, o que vai fazer, está tudo naquela cabeça. Porque a gente vê o que o homem faz, aí depois você pensa bem quem fez o homem. Mas logo você vê o que o homem faz e veja o que ele faz, é natural. Pensa bem o que se faz o homem espiritual. Um homem natural que nem foi feita a imagem de Deus, ele foi feito a imagem animal, este homem. E o que ele faz? Carro, casas, inventa avião, bomba atômica. E olha, esse é um homem. Esse é o homem, ainda natureza animal. Esse não é aquele feito à imagem. A imagem de Deus, então, está aqui. Deus fez o homem uma teofania.
E tem homem que ele é apenas natural. Ele é uma imagem natural, ele age só do lado natural. Ele vive a vida inteira e não serve a Deus. É um homem animal. Todos nós somos animal, certo? Só que raciocinamos. Depois você tem que ver o homem à imagem de Deus, que ele é superior ao animal. Ele é o homem que reproduz Deus. O Adão pecou, eu reproduzo Adão quando eu peco. Cristo me salvou e te salvou, nós reproduzimos Cristo quando nós cremos nele. Reproduzimos Cristo. Então vamos ter este pensamento correto. A mulher foi criada à imagem do homem, porque ela foi tirada do homem. Olha como é bom, o homem é a imagem de Deus. Ele é uma parte de Deus, foi tirado de Deus. Você pode ver este homem em Cristo primeiro. Depois este homem, Adão, antes de ser formado pelo barro. Você vê este homem, que é a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Agora, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, pregado em 1953, parágrafo 40. E agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz branca. Qualquer dia leremos mais sobre isso. Pequena luz branca. Nós o chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos, que saiu de Deus no princípio. Então, olha que a gente pensa que está falando em língua estranha. Se fala teofania, fala Logos. Mas o irmão Branham vem esclarecendo tudo o que é o Logos. Ele diz, uma pequena luz branca. Um halo, como vocês vêem na foto na cabeça do irmão Branham, um halo. E ele está mostrando o que é aquilo. Aquilo era o Filho de Deus. O Logos que saiu de Deus no princípio. Que antes do princípio era Deus Espírito, intocado. Ninguém podia chegar lá. Mas logo ele veio aproximando de nós. Isto é Deus. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. 289. O que faremos nós? Bem, meu caro santo irmão, minha querida santa irmã, antes da fundação do mundo, quando Deus te criou a imagem, ou melhor, criou o homem à sua imagem, e criou a mulher à imagem do homem, para a glória do homem. Então, quando a mulher é criada para a imagem do homem, quando ela não é honrável, então ela desonra aquela imagem do homem. Uma mulher casada sai com outro homem, ela não tem honra. Ela é uma mulher desonrada e desonrável. Então ela não é a imagem do homem, ela está desonrando aquele homem, desonrando o seu marido, o qual ela devia ser a sua imagem. Agora você sabe, não fala do outro lado, aí o homem não fala, a Bíblia não fala, a Bíblia fala da mulher. Quando se trata do homem, é com Cristo. Quando fala da mulher, é com o homem. Quando fala de Cristo, é com Deus.
O Cristo é teofania. Deus é espírito. Você não pode ver Deus enquanto ele não estiver em uma teofania. Quando ele manifesta em um corpo teofânico, aí você pode ver, porque é um corpo. Antes é Deus, é espírito, é invisível. Então criou o homem à sua imagem, criou a mulher à imagem do homem, para a glória do homem. Ele te fez uma teofania. Exatamente como ele mesmo, quando ele disse, façamos as criaturas que ele tinha feito, façamos a nossa própria imagem, a nossa semelhança, uma teofania. Deus ainda não tinha se tornado carne. Ele veio se tornar carne aqui em Jesus Cristo. Então o irmão Branham está tratando essas mensagens tão profundas de Hebreus, porque ele estava em uma teofania, falando antes da criação, certo? Ele estava em uma teofania. Perguntas e respostas sobre Gênesis, eu quero falar sobre isso, para nós termos nosso pensamento encerrado dentro desses três parágrafos que nós temos aqui, 3 parágrafos. Perguntas sobre Gênesis, parágrafos 7, 18 e 20. Bem, agora notem, em Gênesis 1, 26, primeiro vamos ler a primeira parte. Disse Deus, façamos o homem à nossa própria imagem. Nós estamos falando disso aí quase a semana toda. Nossa, claro, nós percebemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando com outro ser. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o gado do campo. Tem só esse parágrafo dessa forma, onde ele diz, ele estava conversando com alguém. E se você entende, quando você tem o Espírito Santo, você está conversando com alguém. Alguém está conversando com você. Uma é a pessoa do Espírito Santo, que é a única pessoa, não a terceira, a única pessoa de Deus, o Espírito Santo. A outra é você. Aí você vê, uma é a pessoa Deus, eterno, invisível, e a outra é a pessoa que manifestou aquele Deus, que mostrou aquele Deus, a qual é a teofania, é o Logos. Isso daqui é para nós que cremos em um só Deus, porque o Trinitário pega essas coisas na Bíblia e diz, assim, o Pai falando com o Filho, então são 2. Não, sempre foi um. O Pai sempre falou com o Filho e sempre foi um. Porque o Pai é Espírito e Espírito não é visto. E ele fala com o Filho e o Filho é o corpo do Pai. Amém? Tem coisas que você, na verdade, crê porque o irmão Branham falou. Você crê porque não tem outra maneira de crer na Bíblia. Eu prefiro crer como o irmão Branham ensinou, o Pai falando com o Filho, que o Pai é Espírito, é invisível, o Filho é a carne. Antes era a teofania, mas o Pai falava com o Filho. Toda a vida, desde que se desprendeu esta pequena luz branca do seio do Pai, ele fala com o Filho. E não são 2. Ele fala com a sua imagem. A sua imagem é uma teofania. Logo, a sua imagem é uma pessoa. É a pessoa de Cristo depois na terra. Por isso, o Pai falava com o Filho falava com o Pai. O Filho dizia, o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Filho não pode fazer nada a menos que ver o Pai fazer. Mas o Filho via o Pai fazer do lado espiritual. Ele não via a coisa acontecendo como nós vemos com os nossos olhos físicos. Aquilo que ele via o Pai fazer é como o Pai mandava. O Pai é o cabeça.
É isso que você tem que ver. O filho estava em sujeição ao pai. O homem está em sujeição a Cristo. A mulher está em sujeição ao marido. A igreja está em sujeição a Deus. Você tem que ver isso. Senão não há diálogo. E não é o homem que tem que estar em sujeição à mulher. Não é bíblico. Porque não é Deus que tem que estar em sujeição ao homem. É o homem que sujeita a Deus. É a mulher que está em sujeição ao homem. É Cristo que é sujeito ao Pai. Que não faz nada sem que o Pai o mostra. Aí ele ia e fazia. Porque ele viu o Pai fazendo aquilo. É algo superior. Deus superior a Cristo. Cristo é a imagem, é a manifestação. Mas esse Pai não pode fazer nada sem esse Cristo. A mulher é a imagem do homem. O homem é superior. Mas esse homem, para fazer alguma coisa, ele é casado, ele depende desta mulher que expressa sua imagem, seu caráter, sua ambição. Aleluia. Preste atenção. Parágrafo 18, perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Fez todas as coisas, fez todas as outras coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, colocou-os sobre sobre a terra. Então disse isto: façamos. Quem? Pai e filho? Façamos o homem a nossa própria imagem. Se um homem fosse feito algo como aquela pequena luz sagrada ali, que é aquela pequena luz branca, ou algo assim, não poderia ser visto, porque é um ser espiritual. Ele manifestou-se e revelou-se a si mesmo um pouquinho mais, e fez uma trindade de si, pelo Pai. É como nós somos uma trindade de si, de um. Eu sou corpo, espírito e alma. Mas se eu fosse só espírito, você não me conheceria. Se eu fosse só alma, também não uma teofania. Por que você me conhece? Porque o meu corpo revela o meu espírito. E o meu corpo me manifesta. Assim é Deus. Tinha que ter um corpo para poder manifestá-lo. Não poderíamos ser apenas aquela luz, não poderíamos ser apenas aquele espírito, tínhamos que ser uma teofania. Antes que o homem fosse feito aqui por Deus, não pelo barro, através do barro, antes que Deus criasse o homem à sua imagem e semelhança, primeiro Deus era um homem. Uma teofania. A teofania é um corpo. Só que não tem carne, não tem ossos, como o nosso tem, não tem como alimentar, comer, mas é um corpo. E aí você vai a Paulo, estuda a vida de Paulo, o evangelho de Paulo, as cartas de Paulo, e você vai ver que ele mostra se há corpo natural, há corpo espiritual. Se nós temos aqui um corpo natural, porque há um corpo espiritual, há um espírito de onde viemos. E quando partimos daqui, vamos para a nossa teofania, para um corpo. Não vamos comer, não vamos beber. Quem gosta de comer, não quer ir para lá, não. Quer comer, né? Quer comer muito, quer beber. Não, o corpo teofânico. Mas quando nós regressarmos à terra, para o milênio, num corpo glorificado, comeremos, beberemos, sem necessidade. Isto era o que era
Adão no jardim do Éden e Eva antes do pecado. O que Cristo e a sua igreja será no milênio. De todas as árvores você pode comer, mas desta não. Então comiam. E esse é o milênio. Este é o Éden restaurado que Cristo veio restaurar para nós. Porque foi perdido por Adão. Ele foi expulso do jardim do Éden. Mas Cristo veio e restaurou o Éden para nós. Para provar para nós que nós vamos voltar ao Éden, como Adão e Eva podiam comer e beber, mas não haverá lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela já foi vencida. Lá não haverá, no milênio ela não haverá. Ela não causará morte, porque no milênio, diz o profeta, não tem nada para morrer. Nada vai morrer no milênio. Então, todo o nosso corpo almeja isto. Todo o nosso corpo, quando você vê esse corpo cansado, esse corpo que não aguenta levantar da cama, esse corpo que não aguenta levantar o braço, esse corpo que não aguenta andar, ele está desejando entrar num corpo que anda, que movimenta. Esse corpo que está morrendo, quando você percebe, se você está desejando entrar no corpo que não morre. Há algo maior. Você sempre tem que pensar nisso. Não desanime, entre em luta contra si próprio, contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, porque há algo maior para você entrar. Há um corpo maior ainda para você viver. Não é apenas esse corpo natural, que ele é tão bom se não tivesse dor, é tão bom se não tivesse morte, é tão bom se não fosse desonrado. Aleluia. E aqui estava Deus, revelando-se a si mesmo, ao dizer, façamos o homem, o qual era seu filho, um renovo dele. O filho é um renovo nosso. Um filho é um renovo nosso. O Filho de Deus é um renovo de Deus. É por onde se vê Deus, através do nosso Filho natural, deveria se ver nós. O Filho revela o Pai. E muitas vezes, nem na vida humana, o filho não consegue acompanhar o caráter do pai e o caráter da mãe. Nem na vida humana. E tem que acompanhar, teria que acompanhar esse caráter, e nós então acompanharmos o caráter na vida espiritual. Se não consegue na vida natural, vamos agora mostrar a imagem de Deus. Se não pode acompanhar a imagem do Pai aqui natural, quantos filhos? Por que você é assim? Seu pai não é assim. De onde veio esse menino? Dos seus lombos. Qual o motivo? A mistura de semente que já houve lá no princípio. No princípio. E então vêm os filhos desta forma, para que eles pudessem fazer sua escolha, optasse por algo que Deus disse, olha, isso vive, e eles vão optar por aquilo que morre. Você pega essa meninada de hoje, principalmente os adolescentes, sem juízo, você quer orientá-los, eles não querem escutar pai, não querem escutar mãe. O crente não quer escutar mensagem, ele não quer escutar pai. Ele não quer isso mais, ele quer fazer o que dá na cabeça dele, é o natural. Ele não pensa que o pai é a cabeça daquele lar. O crente não pensa que logo tem um pastor, o cabeça da igreja. O corpo diaconal, com respeito, administrativo, deveria pensar, tem um corpo, somos um corpo, mas tem um cabeça. Nós dependemos desta cabeça para nós sermos orientados. O homem foi feito assim, irmãos, o homem foi feito para ser guiado.
Desde o princípio ele foi feito para isto. Ele deveria ser o guia. Mas o pecado entrou, aí ele precisa ser guiado. A mulher não precisava ouvir o marido. Por ela não precisar ouvir o marido, o que ela fez? Saiu sozinha. E ela não precisava ouvir o marido. Ela não era sujeita ao marido. Naquele tempo que ela saiu sozinha de casa, foi dar uma volta no jardim do Éden, não tinha nenhuma lei sobre ela dizendo, sujeite-se a Adão. Não. Ela era livre. Ela saía de casa sozinha. Ela tinha coragem de viver entre os animais. Ela não dependia do Adão para poder acalmar os bichos para ela. Ela não precisava ouvir Adão. Sabe que aquela pessoa precisava entender isso? A igreja precisava entender isso. Que tempo. Aí entrou o pecado, aí ela precisa. Ele te dominará. Porque o pecado entrou. Antes do pecado entrar, não. Ele não tem que dominar a mulher. Por isso a mulher quer viver sem domínio hoje, quando a lei hoje é diferente. Ele te dominará. Esta é a lei de Deus. A lei antes do pecado, não, ele não vai te dominar. Não há necessidade, sai sozinha. Você ouviu o conselho que eu dei? Eu falei com ele, mas eu falando com ele, com o Adão, você ouviu. Se você comer desse fruto, morrerá. Você faz sua opção de fé, de vida. Você vai andar, pode sair sozinha, pode dar suas voltas sozinha, pelo jardim do Éden. Pensa bem. E ela encontrou uma serpente que Deus tinha criado também. Uma serpente. Ou você pensa que Satanás veio assim? Não, tudo é criação de Deus. Ele é que se perverteu. A Bíblia mostra, ele é que quis ser maior que Deus. Deus o criou, ele quis ser maior que Deus. É isso que o homem não consegue. Deus o fez, ele quer ser maior. Ele não quer estar nas leis de Deus, que seus pensamentos sejam os pensamentos da Bíblia, os pensamentos de Deus. Ele quer ter seus próprios pensamentos. Por isso ele arrazoa, ele contradiz, ele combate aos pensamentos de Deus. Mas deveria sujeitar, assim é a mulher. Mas está voltando, minhas irmãs, o tempo do jardim outra vez. Está voltando o Éden sem serpente. Está voltando o Éden sem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está voltando, será no milênio. Ali não haverá problema. Ali poderemos caminhar, um separado do outro, que não encontraremos uma serpente para baixar nosso caráter, como Eva encontrou uma serpente para desonrar o seu marido. No milênio não encontraremos isto. Está chegando a hora de entrar nesse milênio, mas enquanto nós estivermos nesse corpo, estamos sujeitos à lei que domina sobre esse corpo. Ele te dominará. Quem? O homem. Ele é seu cabeça. Quem? Cristo é meu cabeça. Nós temos que ouvi-lo, porque Cristo, que foi a imagem do Deus invisível, ele sujeitou ao Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. É isso que tem que entender. O ser humano precisa entender estas coisas que vêm da eternidade e entram no tempo. Nós estamos no tempo, mas nós não somos do tempo. Mas enquanto estiver no tempo, temos dores, cansaço, envelhecemos, enrugamos, morremos, porque estamos no tempo, mas a nossa alma, o nosso espírito não é do tempo, o nosso espírito é da eternidade. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Aleluia. Mais um pouquinho, paciência. O parágrafo 20 pergunta sobre Gênesis.
Então Deus tomou uma costela de seu lado e fez uma mulher. De onde ele tomou este feminino? Vê, quando ele, Gênesis 1, 26, ele diz: façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. Ele os criou, macho e fêmea. Tudo estava no homem. Ele fez o espírito robusto para o homem. Presta atenção, para ver como que o homem virou, desmunhecou. Como mudou o homem. Deus criou o espírito robusto para o homem e fez o espírito suave, afetivo, delicado, feminino para a mulher. Agora você encontra as mulheres hoje indo para a academia para fazer assim e criar um lagarto aqui no braço. Para espichar a perna assim e aquele nervo duro na perna. O que um homem vai querer uma mulher dessa? Eles enfraqueceram a cabeça. A mulher foi feita delicada, suave, espírito manso, macio. Ela quer endurecer a carne como do homem. Eles não vão aceitar essa mensagem. Esse problema eu tenho nas minhas filhas. Está tudo querendo ficar com a carninha dura. Vê que espírito. Como o diabo vem e cega as mocinhas. Ela diz: que beleza. Olha aquela mulher, olha o músculo dela. Não, filho, é o músculo do homem. Mulher não é para músculo. Músculo é para o homem, não é para a mulher. Mas hoje é a mulher musculosa. É duro você, na vida que você está, na mensagem que você tem, naquilo que você crê, e ver o tipo de gente que te cerca. Você envergonha. Mas o homem também foi feito de um espírito robusto. Ele está todo delicado. Tem homem que leva uma queda, que nem mulher o trem. Eu já vi muito disso. Que coisa. Ele é robusto. A mulher que quando casa, aí você olha para o lado dela, que massa. É os espíritos trocados, eles não percebem. Vou repetir. Deus fez o homem com espírito robusto, fez o espírito suave, afetivo, delicado, feminino para a mulher. E quando você vê uma mulher atuando como um homem, ela tem saído fora do seu lugar no princípio. Quando você vê uma mulher atuando como um homem, ela saiu do seu lugar no princípio. Quando você vê um homem atuando como mulher, ele saiu do seu lugar no princípio. Vê? Penso que é uma vergonha. Estou lendo a mensagem do profeta. Eu trago assim, que fica mais fácil. Penso que é uma vergonha que as mulheres tenham perdido sua delicadeza e feminilidade. Perdeu a delicadeza. Você vê uma mulher andando de primeira, aquela coisa delicada. Agora você vê o homem com essa mãozinha também. Mas Jesus tem misericórdia. E o que é isso? É o espírito do tempo. É o dia que vivemos, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. Nos dias de Noé, casamento e divórcio. Não param casados, sempre quer trocar de marido e de mulher. Nunca satisfeitos. Uma insatisfação contínua. Dias de Ló, homossexuais. Homossexualismo. É o dia que nós estamos vivendo. Não quer atuar. A mulher saiu do seu posto de dever. Veja, ele diz assim: você sabe, vou dizer isso, não estou falando de vocês mulheres aqui, mas se isto ferir, que fira.
Permitam-me perguntar-lhes algo. Antigamente as mulheres eram tão femininas que, quando um homem conversava com elas, elas se sentiam envergonhadas e coravam. O que é corar-se, afinal? Faz muito tempo que não vejo uma mulher corar-se. Brana estava falando isso em 1957. Disse, faz tempo que eu não vejo uma mulher corar-se. Hoje elas falam palavras grotescas perante os homens. Porque tudo mudou. Para ela tudo mudou. Ela domina, ela manda, ela governa, ela faz de tudo. O homem saiu do seu posto de dever. Faz muito tempo eu não vejo uma corar-se que, se eu visse, não saberia o que era isto. Elas não têm tido dignidade mais, já não têm este espírito feminino. Tem uma mulher que tem um espírito feminino, ela é uma mulher dócil, ela é uma mulher mansa, suave, afetivo, que é amoroso. Você encontra as mulheres, o cara vai morar com uma mulher, ela é igual ele. Ele olha para o corpo dela assim, é aquele gigante igual ele mesmo. É aqueles músculos igual dele mesmo. Os dois disputam na cama. Ó. Acabou a feminilidade, aquela doçura, aquela mansidão, aquela suavidez. O homem perdeu o seu espírito robusto, já está manhoso. Estou terminando. Se vestem como homens, cortam seus cabelos como homens, fumam como homens, bebem como homens, amaldiçoam como homens, votam como homens, trabalham como homens, se tornam rudes e ásperas. Isto mostra até onde tem chegado. Tem mudado sua maneira original no princípio. Ela não depende de cabeça. Ela não depende de pedir. Ela tem seu cartão. Ela não depende. A igreja, se você notar esses pregadores modernos hoje, não depende de pedir, eles ordenam. Eles ordenam a Deus. Eles ensinam-se, desafia a Deus. Eu teria vergonha de ser pregador. E eu vou desafiar Deus? Seria um Lúcifer que desafia Deus. A mulher desafia seu marido. A igreja desafia Deus. Tu prometeste, então tem que me dar. Ele disse, pedirdes. Nunca foi do jeito que eles pensam. É se você pedir. Se precisa de alguma coisa, peça a Deus. E Ele te dará. Não ordene a Deus. Mudou a situação da igreja, o caráter da igreja, o caráter da mulher. O homem também, por sua vez, o pregador já não é o pregador da palavra, da Bíblia. Cadê o João Batista para nós? Nós temos Herodes. É tetrarcas que nós temos no púlpito. Não temos João, cadê o João? João, fala conosco outra vez. João, ministre a palavra. Venha, ministério de João Batista. Corte, arranque pela raiz. Corte, mete o machado na raiz das árvores. E você pensa que árvore seria essas árvores fora? Não, a árvore está falando de homens. É ilustrativo. A pregação de Deus é ilustrativo. Machado na raiz das árvores.
Estamos precisando, é desse tipo de pregador que nós temos hoje, é pregador munheca, é pregador que caiu a mãozinha. Que se ele não cair, não sustenta seus programas de televisão, seus programas de internet, seus programas de rádio. Quero ver um pregador pregar a Bíblia, assim, do jeito que a Bíblia é, como eu estou pregando aqui, ó, para ver se ele tem programa de televisão e gente dando dinheiro para ele. Manda 100 para nós, 1000, é para você pregar isso? As mulheres dizem, não manda nada para esse homem lá não. Mas quando eles são tudo desmunhecados também, esse é o lado espiritual dos pregadores. Suas mãozinhas viradas. Não pode pregar a palavra como ela é. Fique no seu lugar, vista-se como uma dama. Põe a roupa de mulher e não de homem. Homem, mude sua natureza, converta-te, ame sua família, viva para o seu lar. Dê os bons ensinamentos. Mas os ensinamentos que nós temos hoje, familiar, sim, muito bom, mas ela é coigual. Isso é milênio, filho. Na Bíblia ela não é coigual, ele te dominará. A igreja tem que saber a hora que ela vive. Porque nesse momento que nós vivemos, estamos preparando para uma coigualdade, que é o milênio. Mas enquanto estou aqui, Senhor, que devo fazer? Senhor, posso fazer isto? E a mulher, bem, eu quero fazer, não, bem, faz isso, bem, amor, faz isso, eu quero assim, é bíblico, vocês entenderam? É o espírito do dia. Por isso você encontrar uma mulher convertida, uma igreja convertida, uma turma de irmãs convertida, elas ouvirão a palavra, elas saberão o seu lugar, elas amarão o seu lar, mas o seu posto de dever no lar, de respeitar o seu cabeça e dever-lhe ordens, não dar-lhe ordens. Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de crer nesta palavra, neste dia final. Orienta-nos, ó Pai, como crentes, como pastores, como igreja, como diáconos, administradores. Orienta, Senhor, cada um de nós, dá-nos uma mente espiritual, para que entendamos que Cristo é o nosso cabeça, para que a mulher entenda que o marido é o cabeça dela, para que esta igreja deposite toda a confiança no cabeça Deus, porque é Ele que é o nosso cabeça, é Ele quem fala e nós ouvimos, é Ele quem manda e nós obedecemos. Ele não apenas pede, Ele tem direito sobre esta propriedade, sobre este corpo. Ele manda, Ele é Deus, Ele manda e nós obedecemos. Obrigado, Senhor, que sua igreja reflita estas verdades para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Tu vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui. As lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui
cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão.